Olá, exploradores do conhecimento! Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no Psicopedagogia por Amor. Hoje, nós vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e às vezes mais incompreendidos da educação, a afetividade. Mas não vamos falar disso de uma forma superficial. Vamos usar o mapa de um dos maiores gênios da psicologia do desenvolvimento, Henri Wallon, para entender por que, sem o coração, o cérebro simplesmente não liga ao motor da aprendizagem. Se você quer entender por que a afetividade é literalmente o combustível do cérebro, fica comigo que essa aula vai mudar sua prática clínica e pedagógica. Para começar, a gente precisa conhecer quem desenhou esse mapa. Henri Wallon não foi apenas um psicólogo, ele foi médico, filósofo e político, e essa visão plural fez com que ele olhasse para a criança de uma forma que ninguém tinha olhado antes. Enquanto muitos teóricos da época focavam apenas na inteligência ou apenas no comportamento, Wallon disse: não, a criança é um ser inteiro. Ele é o pai da psicogênese da pessoa completa. Ele entendia que a gente não aprende apenas com a cabeça, mas com o corpo, com o movimento e principalmente com as emoções. Ele nos ensinou que o desenvolvimento humano não é uma linha reta, mas uma dança cheia de idas e vindas, onde o afeto é o mestre de cerimônias. Wallon dividiu o funcionamento humano em 4 grandes conjuntos, que aqui no nosso reino vamos chamar de as 4 torres. Temos a cognição, que é o processamento da informação, a motricidade, o nosso movimento e ação no mundo, o eu, a nossa consciência e personalidade, e a base de tudo, a afetividade. O segredo do Wallon é que essas torres não estão isoladas, elas o tempo todo trocam energia. Se a torre da afetividade está sob ataque, com medo ou insegurança, a torre da cognição perde energia e não consegue processar o aprendizado. Na psicopedagogia, a gente vê muito isso. Uma criança que não aprende matemática, mas que na verdade está com a torre da afetividade abalada por um vínculo ruim com a escola. Aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque esse é o maior erro que os profissionais cometem. Afetividade para Wallon não é sinônimo de carinho ou de ser bonzinho. Afetividade é uma categoria técnica. Ele a divide em 3 níveis de alquimia. As emoções, que são as reações biológicas, o rosto vermelho, o choro, a risada, é o corpo reagindo. Os sentimentos, que já são mais duradouros e têm uma pitada de pensamento, como a alegria de aprender algo novo. E as paixões, que são intensas e direcionadas a um objeto ou ideia. Então, quando falamos que o combustível é a afetividade, estamos falando de como todas essas reações internas mobilizam o sujeito para o conhecimento. Um aluno pode aprender por paixão ao tema ou travar por uma emoção de medo. Para fechar essa primeira parte, vamos falar da raiz de tudo. Wallon nos diz que a emoção é a nossa primeira forma de comunicação. Antes do bebê falar "estou com fome", o corpo dele fala através do tônus muscular, do choro e do movimento. É o que ele chama de simbiose afetiva. A emoção é o que une o biológico ao social. É através da reação emocional do outro que o bebê começa a entender o mundo. E por que isso importa no consultório? Porque se o seu paciente chega com um tônus muscular rígido, ombros encolhidos e olhar baixo, o corpo dele está emitindo uma linguagem emocional de defesa. O aprendizado só vai acontecer quando essa faísca emocional mudar do medo para a curiosidade. Agora que entendemos que a emoção é a nossa primeira língua, vamos atravessar a ponte para a inteligência. Wallon traz um conceito revolucionário. A inteligência não nasce do nada, ela é acesa pelo afeto do outro. Ele chama isso de simbiose afetiva. Imagine que o bebê e o cuidador vivem em um único reino fundido. Quando o cuidador responde ao choro, ele não está apenas dando comida, ele está organizando o caos emocional da criança. É essa organização externa que aos poucos vira a organização interna. A cognição nasce desse banho de afeto.
Sem essa ponte emocional bem construída, a criança pode ter dificuldades gigantescas para se diferenciar do mundo e, consequentemente, para objetivar o conhecimento escolar. Aprender exige que eu saiba quem sou eu e quem é o objeto que eu estudo. Muitos pais e professores se assustam quando a criança entra na fase do não, por volta dos 3 anos. Mas, para Vallon, essa é a crise do personalismo e ela é maravilhosa. É a batalha pelo trono do eu. A criança precisa se opor ao outro para descobrir quem ela mesma é. Se a gente abafa essa crise com autoritarismo, a gente pode estar podando a futura autonomia intelectual desse aluno. No consultório, quando atendemos crianças muito passivas, que não questionam nada, muitas vezes estamos diante de um eu que não foi autorizado a governar seu próprio reino. O conflito, na teoria valoniana, é o motor da diferenciação. É o momento em que a afetividade diz: eu existo e eu sou diferente de você. Sem essa força do eu, o aprendizado vira mera repetição e não construção. Ufa! É muita profundidade, não é? E olha que ainda estamos na metade da nossa jornada. Se você está gostando desse mergulho técnico e quer levar essa visão humanizada para o seu consultório ou sala de aula, eu tenho um convite. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui no Psicopedagogia por Amor, nossa missão é transformar a ciência em prática com alma. Março está recheado de conteúdos assim às quartas e domingos, para a gente consolidar sua prática profissional. Já deu o seu like no vídeo? Ele ajuda o YouTube a entender que a educação de qualidade precisa chegar a mais pessoas. Vamos continuar, que agora o assunto fica ainda mais prático. Vallon era um entusiasta do meio social. Ele dizia que o ser humano é geneticamente social. Isso significa que a família e a escola não são apenas lugares onde a criança está, elas são estufas. Se o meio é frio, crítico e punitivo, a planta do conhecimento murcha. Se o meio é acolhedor e desafiador na medida certa, ela floresce. Mas atenção, o meio para Vallon também é físico. Uma sala de aula apertada, com cadeiras desconfortáveis, afeta o tônus muscular, que afeta a emoção, que trava a cognição. Tudo está conectado. Como psicopedagogas, nosso trabalho muitas vezes é ajudar a família e a escola a ajustarem a temperatura dessa estufa para que a criança volte a crescer. Aqui entra um dos conceitos mais geniais de Vallon, a lei da alternância funcional. O desenvolvimento humano respira. Há momentos em que a criança está voltada para dentro, construindo o eu, sem tripetismo, e momentos em que ela se volta para fora, para o mundo dos objetos e da escola, centrifugismo. Quando um aluno parece distraído ou no seu próprio mundo, ele pode estar em uma fase de olhar para dentro. Forçar esse aluno a olhar para fora o tempo todo vai contra o ritmo natural do desenvolvimento dele. Entender esses ciclos de respiração do aprendizado nos tira da posição de julgamento e nos coloca na posição de mediadoras do tempo de cada um. Como é que a gente traz tudo isso para o dia a dia escolar? O Vallon era enfático. O ambiente educa tanto quanto o professor. Se a sala de aula é um lugar de medo, o cérebro entra em modo de sobrevivência e desliga o modo de aprendizado. Para o Vallon, o professor precisa ser um regente do clima emocional. Um tom de voz acolhedor, a disposição das carteiras que permita o olhar e o respeito ao movimento do corpo são estratégias pedagógicas de alto nível. Quando o professor valida a emoção do aluno antes de corrigir o erro, ele está mantendo a torre da cognição abastecida. Lembre-se, não se ensina o que não se ama e não se aprende de quem se tem medo. Na clínica psicopedagógica, o vínculo walloniano é a nossa principal ferramenta de intervenção. Muitas crianças chegam ao consultório com a autoimagem totalmente fragmentada, acreditando que são burras ou incapazes. Aqui, a nossa função de alquimista é usar a afetividade para reconstruir esse eu.
Através do jogo, da escuta e da aceitação incondicional, a gente ajuda a criança a passar da emoção negativa, a frustração do erro, para o sentimento de competência. Quando o aprendente se sente seguro no vínculo com você, ele se autoriza a errar. E para o Alon, o erro não é um fracasso, é apenas um passo necessário na dança da diferenciação entre o que eu sei e o que eu ainda vou descobrir. Para a gente não esquecer, a grande lição de hoje é que a inteligência é a ponta de um iceberg e a base submersa é a afetividade. Sem a faísca da emoção, não há curiosidade. Sem curiosidade, não há atenção sustentada. E sem atenção, a memória não se consolida. O Alon nos provou cientificamente que o gostar de uma matéria ou de um terapeuta não é um bônus, é a condição necessária para o cérebro processar a informação. A afetividade é a energia que mobiliza as funções executivas. Por isso, se o aprendizado travou, não olhe apenas para o exercício no papel, olhe para o coração de quem segura o lápis. Chegamos ao fim da nossa expedição pelo pensamento de Henri Wallon. Espero que agora, quando você ouvir a palavra afetividade, você não pense apenas em um abraço, mas sim em uma estrutura poderosa que sustenta toda a nossa existência. Ser psicopedagogo por amor é, na verdade, ser um psicopedagogo walloniano. É entender que educar é um ato de acolhimento da pessoa completa. O coração e o cérebro nunca foram inimigos. Eles são parceiros de uma jornada que dura a vida inteira. Que você possa ser a estufa que permite que os seus pequenos heróis floresçam com segurança e alegria. Obrigada por me acompanhar nesse mergulho profundo. Se esse conteúdo expandiu a sua mente, compartilhe com um colega que também acredita em uma educação com alma. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @psicopedagogia.puramor, para a gente continuar essa conversa nos stories. E preparem o coração, porque no nosso próximo vídeo, domingo, vamos falar sobre a EOCA de Jorge Visca. O que o paciente diz quando não usa palavras. Você não pode perder. Um beijo da sua guia nessa jornada e até a nossa próxima estação.